Esse ano eu fui derrotado. Nesse vídeo eu vou contar sobre a história dessa derrota, mas vou apresentar uma perspectiva mais madura, de entendimento sobre o que é que significa uma derrota no âmbito político. A primeira derrota aconteceu dentro do PSOL. Depois de mais de um ano sem um diretório municipal estabelecido e funcionando, deve ser finalmente indicado como presidente do PSOL de Tubarão o historiador e professor Otávio Tonon. Otávio Tonon foi o coordenador de campanha de Stael Stipe, advogada e presidenta do PT de Tubarão. A escolha de Otávio como presidente do partido consolida o projeto de colocar o PSOL como linha auxiliar do PT na cidade. Você jamais vai ver Otávio Tonon tensionando ou constrangendo politicamente a presidenta do PT, Stael Stipe, a candidata à prefeitura, Maristela Francisco, ou o vereador Matheus Madeira. A prática política de Otávio é de completo destensionamento com os representantes locais do projeto capitalista neoliberal de esquerda. Mas essa linha de atuação não é autônoma, não é autoral, exclusiva do Otávio. Essa é a linha do PSOL de Santa Catarina, do campo majoritário, que coordena de maneira geral o PSOL em Santa Catarina. É de manter os diretórios locais com baixa intensidade de protagonismo territorial. A ideia é que os diretórios locais funcionem como plataforma de projetamento dos parlamentares da capital, ou que aquelas figuras públicas ou agrupamentos que venham a adquirir importância territorial de maneira alguma eclipsem a importância dos parlamentares e das lideranças e figuras públicas de Florianópolis. Assim como nada se cria à sombra do Partido dos Trabalhadores, também nada se cria à sombra do campo majoritário do PSOL de Santa Catarina. Defender que o PSOL precisa ter uma postura de tensionamento com a esquerda neoliberal, fazendo uma confrontação direta e aguda aos princípios neoliberais de face direita e os princípios neoliberais de face esquerda, não é uma vontade abstrata, idealista e revolucionária. Se trata de afirmar, demonstrar e liderar a classe trabalhadora na afirmação de que sem a derrota da austeridade, sem a derrota do capitalismo, nós jamais vamos construir empregos qualificados. Jamais vamos enfrentar de maneira contundente, verdadeira, a violência contra a mulher. Jamais vamos conseguir enfrentar o racismo, a LGBTQIA+fobia. Jamais vamos conseguir superar o subfinanciamento histórico e crônico de saúde e de educação. O mínimo a ser feito por uma liderança que defende o socialismo é afirmar que o neoliberalismo, que a austeridade são assassinos do futuro da nossa classe. Mas a derrota dentro do PSOL não foi a única. Eu também fui derrotado fora do PSOL. Já em fevereiro, eu promovi um debate sobre a situação da educação no nosso município. Chamei para debater a Day Vieira, professora de Biologia do Estado, sindicalista e militante do Partido dos Trabalhadores. Também a diretora do Sintermut, a Laura Opa, e a técnica administrativa Melissa Liotto, do IFSC, aqui de Tubarão. A intenção desse debate e também de outro debate que eu promovi sobre cultura, com o Christian Parente, ex-membro do Conselho de Cultura do município, a Kívia, que realiza a Batalha de Hip Hop da cidade, e a Silvana Silva, curadora do Museu Ferroviário, foram esforços de tentar construir progressivamente uma unidade entre as diversas forças políticas de ação que pudesse se construir uma pauta objetiva, positiva no sentido de colocar propostas para a transformação do nosso município e da nossa região. Todos esses esforços as pessoas foram debater, participaram, mas as forças políticas desprezaram total e completamente
esse esforço de unidade. Importante dizer que eu também tentei promover um debate sobre a questão racial, um debate antirracista. Aceitaram fazer parte desse debate a Leida Correia, que foi coordenadora de igualdade racial do município, que também trabalha no gabinete da Luciane Carminati. O Tinho José Carlos Mendes, que é uma liderança do Quilombo Ilhotinha, aqui de Capivari de Baixo. A Juliane Cândido, que é engenheira de alimentos e militante antirracista, e a conselheira tutelar Sara Santos. Esse debate não pôde ser realizado por absoluta falta de recursos e tempo. Veja, estava fazendo tudo, todo momento, absolutamente sozinho. Aí eu tenho certeza que vai vir a seguinte crítica. Bem, Léo Jorge, mas você precisa pedir ajuda como uma pessoa que é um adulto funcional, mora na sua casa, não lava roupa, não lava louça, não faz nada, não ajuda, mas é você que tem que pedir ajuda para essa pessoa. Eu realmente preciso dizer para as lideranças políticas do campo progressista que é necessária a construção de um programa positivo unificado e que essa construção se faça com tempo e que se faça com luta. Eu acho que essas pessoas já sabem disso, elas só não querem fazer isso. Percebendo a total desinteresse ou o foco na autoconstrução, né? Os blocos de individualidades coletivas aí operando, eu percebi que era necessário fazer uma luta a quente, que era necessário construir unidade através da luta, na rua. A causa palestina estava se mostrando como uma possibilidade, pela dramaticidade da situação, mas pelo grau de consenso. Sendo assim, eu enviei uma carta para a Câmara de Vereadores, uma carta aberta, na qual eu defendia a revogação da lei de amizade entre a cidade de Tubarão e a cidade israelense de Heifer Valley. Não só escrevi uma carta, mas também passei a fazer um abaixo-assinado, coletar assinaturas na rua, disputando a consciência da nossa classe e fazendo uma série de falas públicas, protestos em praça pública, advogando o mínimo de civilidade e fraternidade humana. Assim como os debates, fui regiamente desprezado por todo o campo progressista dessa cidade nesse esforço de construir essa pauta de unidade. Outro momento foi quando eu fiz outra fala pública em protesto a uma lei que visa criminalizar a luta por moradia na cidade, defendendo a ocupação Elizabeth Teixeira, mas também problematizando a situação absurda das famílias do quilômetro 60 que há 3 anos esperam poder morar com dignidade. Sem contar que, quando da PEC da bandidagem, eu fui de novo fazer fala pública e fazer panfletagem, denunciando a situação absurda em praça pública. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, a Unidade Popular pelo Socialismo, o Partido dos Trabalhadores, o campo majoritário do PSOL conseguiram me isolar, me derrotar dentro do campo político progressista. Veja, eu fui derrotado, mas dizer isso implica dizer que houve luta. É a primeira vez que em Tubarão um militante comunista é derrotado tendo lutado o ano inteiro em praça pública. Eu reforço, a crítica moral tem de poder existir, ela é legítima, mas é sempre a análise que deve se sobrepor no momento de guiar e pensar as nossas ações. Todas essas organizações estão norteadas pela ideologia neoliberal. Cada laço, cada vínculo entre as pessoas ali se organiza de tal forma que a entrada de qualquer pensamento, crítica, que ponha em questão as certezas absolutas que essas pessoas têm e a partir das quais se vinculam é algo que não é nada bem-vindo. A crítica ao neoliberalismo de esquerda, a crítica ao estelionato eleitoral de Lula 3 é algo que desorganiza o laço entre essas pessoas, porque realizar, dar consequência, verbalizar publicamente essas posições e fazer uma ação política norteada por essa verdade rompe esses laços.
A ideia fantasiosa, patriarcalista, é de que quanto maior for o número de pessoas alienadas a um mesmo líder, maior é a força política para enfrentar o outro movimento de alienação. A aposta que nós comunistas fazemos não é no movimento de alienação contra alienação, mas sim um movimento de emancipação, crítica de pensamento contra alienação. É a partir da história dessas derrotas aqui que eu venho propor uma nova maneira de fazer. Quem sabe nem tão nova assim, mas uma maneira de fazer e pensar a política. Essa maneira é norteada por uma verdade, que é meio dolorida, mas é muito verdadeira, que é: você não é vítima da política, você não é vítima dos políticos. Você participa dessa disfuncionalidade que rouba e destrói o nosso futuro. Você participa por omissão. Para romper com essa omissão e inação é que eu proponho o círculo de conversas politizadas. Nos reunindo em um grupo pequeno de pessoas, nós vamos periodicamente conversar sobre aquilo que frustra, sobre aquilo que anima, sobre aquilo que dói e sobre aquilo que acalenta para conseguir transformar e construir um futuro de verdadeiro bem comum. É através desse primeiro movimento de ao menos diálogo é que a gente vai conseguir reencontrar um caminho para nós mesmos, não apenas como um laço de indivíduos, mas realmente num laço coletivo de trabalho transformativo, um laço que encaminhe para o comunitarismo, que aponte para uma cidade comunista. Quer participar disso? Me manda uma direct. Eu sou duro, mas eu sou gentil.